Doenças de infância versus vidas passadas. Terapia da reencarnação. Vamos entender o que pode ter sido causador de uma criança ela nascer com um determinado tipo de doença ou ela desenvolver uma determinada doença ainda na sua infância. Ok? Vamos lá então, já dá o like, já se inscreve no canal Terapia da Reencarnação toda segunda-feira aqui no nosso canal, tá bom? Nos outros dias da semana a gente vai trabalhando outros temas, mas na segunda-feira, Terapia da Reencarnação. Vamos entender direitinho como é que funciona isso. Muita gente fala, foi porque Deus quis e o meu filho nasceu com uma bronquite, com uma asma, com um problema aqui, com um problema ali. Só que para isso, a gente, partindo desse princípio, como você vai poder considerar o conceito de Deus, que Deus é bom, justo e é imparcial? Então Deus, ele vai chegar, essa aqui vai nascer saudável, essa não vai nascer saudável, mas o teu filho vai nascer doente. Peraí. Já não estaria sendo bom, e nem justo, e nem imparcial. Não é verdade? Então, tem que ter uma outra explicação. Essa explicação é a lei de causa e efeito. Mas Sérgio acabou de nascer, é efeito de quê? Das causas das vidas passadas. Vamos entender então o que? Nós temos o nosso corpo físico. Eu tenho aqui o corpo físico, ok? E eu também tenho o corpo espiritual. Quando uma pessoa morre, o corpo físico é que morre. O corpo espiritual, ele continua. Dentro desse raciocínio, o que vai acontecer? O meu corpo físico e o meu corpo espiritual estão numa constante troca, de energias dentro do desenrolar da nossa vida. Então, o que vai acontecer? Se de repente eu tenho uma vida saudável, tranquila, me cuido, eu cuido do meu corpo físico, e na hora de um desencarne, o que acontece? O meu corpo espiritual, ele se desdobra, né? Se desconecta do corpo físico, e este corpo espiritual está saudável. Na hora de um reencarne, o que vai acontecer? Na barriga da mamãe, tá ali aquele bebezinho na barriga da mamãe, vai aquele corpo espiritual se conectar a esse corpo físico, levando as características do corpo espiritual para aquela criança. Vale lembrar que isso é uma mistura, características do corpo espiritual, mas também tem a característica genética, tá ok? Do cor dos olhos, cor da pele, né? Isso aí é a parte hereditária, isso é ciência, a parte hereditária. Agora, as doenças de infância, ela pode ter uma questão hereditária, sim, mas ela pode ter também essa questão de informação do teu corpo espiritual. Eu vou te dar como um exemplo vários casos estudados na Universidade da Virgínia, estudados pelo Ian Stevenson e a equipe de lá nos Estados Unidos. O caso do Chico Xavier falando sobre a reencarnação de Santos Dumont, que aliás eu falo sobre isso aqui no nosso canal, tá o card aqui, mas não precisa clicar no card agora não. No final do vídeo eu vou botar aqui, ó, a reencarnação de Santos Dumont, tá? É bem interessante esse caso de reencarnação. Santos Dumont se enforcou, vendo o avião ser utilizado para a guerra, ele entrou numa depressão, se enforca, reencarna como um garoto que com muita idade pouquinha, né? Ainda pequenininho, ainda criancinha, leva um tombo, deslocou a cervical, ficou tetraplégico.
olha então o que acontece. O dano que ele causou ao corpo físico ao se suicidar, ele causou também ao corpo espiritual. Reencarna, o que acontece? Essa área do pescoço comprometida. Vários casos lá do Ian Stevenson, um sujeito que levou uma facada, por exemplo, reencarna muitas vezes com uma marca de nascença naquela área ali. Então, o que acontece? Isso nos leva, no mínimo, a uma reflexão de até que ponto será que uma criança que nasce com problemas pulmonares, problemas respiratórios, não foi um adulto na vida anterior que de repente ele fumava muito, era muito associado ao tabagismo, um fumante, ou seja, destruiu o seu pulmão, o seu sistema respiratório, o seu sistema pulmonar, comprometendo o sistema pulmonar do corpo físico e também do corpo espiritual. E reencarna com aquela doença de infância. Outro ponto também que a gente vai analisando, de acordo com a terapia da reencarnação, está relacionado à metafísica da saúde. Hoje, segunda-feira, terapia da reencarnação. Toda quinta-feira, tá, no nosso canal, e eu vou colocar aqui um link de uma playlist da metafísica da saúde. O que é a metafísica da saúde? As causas emocionais das nossas doenças e das nossas enfermidades. Então, vamos lá, uma pessoa que tem sinusite, rinite, por exemplo, geralmente pode ter a causa física, a temperatura, muito pólen, na época de primavera, tem a parte física. Mas se não for essa parte física, emocionalmente, quem tem rinite, sinusite, geralmente são pessoas que não se permitem errar, cobram de si mesmas um comportamento exemplar. São pessoas que são muito perfeitas. Meu Deus, aquela coisa, deu uma coisinha errada, aquilo estraga o dia dela. Olha aí, então essa causa física, essa causa emocional desenvolve a rinite e a sinusite. Então, se aquela criança que já tem essa rinite e essa sinusite, de repente, ela já mostra esses traços, essas características, não se permitir errar, querer ter um comportamento exemplar, muitas vezes isso já vem da característica da vida anterior. Nós somos a continuação daquilo que fomos na vida passada. Uma criança que com 2 anos começa a tocar piano, de onde pode ser isso? Muito provavelmente já tocava piano na vida anterior. E isso não é só para os talentos, como tocar piano, não. Os nossos traços de personalidade, uma pessoa ser amorosa, ela ser calma, ela ser ansiosa, ela ser estressada, ela ser workaholic, fica trabalhando sem parar, ou ela ser mais relaxada, Isso vem o quê? Dos traços da vida passada, que também desenvolvem essas doenças, essa parte emocional. Então talvez aí a gente... então peraí, não tem nada a ver com Deus fazendo a pessoa ser daquele jeito. Mas tem sim a ver com a lei de causa e efeito. Aí sim vai fazer sentido. Então era esse o recado que eu tinha para te trazer, tá? No vídeo de hoje. Às vezes uma terapia da reencarnação pode ajudar bastante. Você depois pode entrar terapiadareencarnação.com.br, que a gente trabalha com as pessoas essa terapia. A primeira sessão ela é gratuita, tá bom? Você pode clicar, se inscrever nesse link e a gente vai trabalhando essas ideias. Fica aí o convite, tá certo? Então, toda segunda-feira no nosso canal, Terapia da Reencarnação. Por hoje é isso, tá bom? Coloca aí no teu comentário se faz sentido o que eu estou te falando ou não. E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!